Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto a gente traz a apresentar aos senhores diz respeito à edição da Instrução Normativa 2201 pela Receita Federal do Brasil, de 22 de julho, que essa instrução ela trata dois pontos de atualização das normativas existentes, da 1700, e um assunto novo relativo às perdas de crédito das instituições financeiras. Com relação ao primeiro assunto, ela traz uma adequação à Instrução 1700, que dispõe sobre os cálculos de juros sobre capital próprio, a fim de adequar aquela redação já prevista pela Lei 14.789, que alterou a base de cálculo dos juros sobre capital próprio, onde desde 1º de janeiro de 2024, as contas que integram a base de cálculo do juro TJLP, as contas do patrimônio líquido, são o capital social integralizado, as reservas de capital de que trata o artigo 13 do parágrafo 2º da Lei 6.404, a reserva de lucro, exceto a reserva de incentivos fiscais, que desde 1º de janeiro de 2024, as reservas de subvenções fiscais, elas não fazem mais parte do patrimônio líquido para fins de cálculo dos juros sobre o capital próprio, e deduzido das ações em tesouraria e dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, nessa primeira parte, a instrução normativa 2201, ela só vem assim a adequar a instrução 1700 no que diz respeito a cálculo do juros sobre capital próprio. Depois, a instrução normativa também, ela faz uma adequação onde trata da data do evento para fins a data do balanço do evento considerado para fins de cisão, fusão ou incorporação. Então, ela esclarece que a data de levantamento do balanço específico para a pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio líquido absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão, é a data da deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou cisão, ou seja, o que já acontece, já é previsto até hoje. Ou, agora aqui é que tem uma inovação, a data da publicação no Diário Oficial da União da autorização de incorporação, fusão ou cisão, expedida pelo órgão regulador e fiscalizador, no caso de pessoas jurídicas submetidas a essa autorização. Ou seja, é lógico que sempre aquelas operação de fusão, cisão ou incorporação que ficam sujeitas a uma autorização por um órgão regulador, a data do evento é transferido para a data da autorização, da publicação dessa autorização, e não a data lá em que as diretorias das empresas envolvidas aprovaram o evento especial. Então, em termos de data de evento, é essa inovação também. E depois, o último ponto da instrução normativa, ela traz ali no seu bojo umas normas novas que vão vigorar a partir de 1º de janeiro de 2025, especificamente para as instituições financeiras, sobre a dedução na base de cálculo do imposto de renda da contribuição social das perdas incorridas no recebimento de crédito decorrentes da atividade das instituições financeiras. Depois nós podemos apresentar um tópico mais específico mais adiante sobre essa matéria, que é bastante interessante, não é muito abrangente dentro da nossa clientela, mas a gente pode fazer uma apresentação futura. Mas é um último assunto da instrução normativa, 2201. E depois, por último, nós temos agora a instrução normativa 2206, essa que trata sobre a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, DITR, referente ao exercício 2024. Então, isso, como é sabido, todos aqueles contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas que sejam proprietários, detentores ou tenham a posse de imóvel rural, estão obrigados anualmente a entregar a declaração de ITR, DITR.
a partir desse ano, o prazo de entrega da declaração do ITR vai de 12 de agosto até 30 de setembro de 2024, onde também deverá ocorrer o pagamento do imposto. Com relação à declaração do ITR, depois, num próximo painel tributário, nós vamos fazer uma apresentação específica só sobre quem está obrigado, as condições e os detalhes sobre essa declaração. Então, na matéria de hoje, sobre o painel tributário na parte tributária federal, seriam esses os recados. Fique agora na sequência com os colegas Alexandre e André. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque hoje refere-se ao crédito presumido do ICMS destinado ao setor calçadista, com a publicação do Decreto 57.720 no Diário Oficial do Estado do dia 22 de julho de 2024, a opção pela sistemática do crédito presumido do ICMS por empresa do setor calçadistas, não optantes pelo Simples Nacional, realizadas no período entre 22 de julho até 31 de agosto de 2024, produzirá efeitos a partir do dia 1º de setembro de 2024. Assim, fica permitido, em caráter excepcional, a fruição do crédito fiscal presumido do ICMS concedido a estabelecimentos fabricantes de calçados ou de artefatos de couro, antes do primeiro dia do exercício seguinte. O mesmo decreto, além da fruição do benefício em caráter excepcional, comprometerá o contribuinte a permanecer na sistemática até 31 de dezembro de 2025, assim como poderá ser realizado em substituição à opção efetuada antes da entrada em vigor desta nota 22. Também tivemos a publicação do Decreto 57.723, suspendendo a rescisão, restabelecendo parcelamentos e programas de parcelamento de débitos com a Fazenda Pública Estadual. Com essa publicação, fica alterada de 3 para 4 meses a postergação da data de vencimento das prestações de parcelamentos vigentes em 29 de maio de 2024 e amplia o número máximo de meses do parcelamento pelo mesmo período. Também tivemos a publicação no site do Cefaz do Rio Grande do Sul um aviso sobre o cancelamento dos autos de lançamentos da GIA, referente aos meses de abril e maio de 2024, gerados de forma equivocada pelo Estado. Nesse contexto, caso o contribuinte identifique algum erro que não foi automaticamente corrigido, o mesmo deve encaminhar ao Cefaz através do formulário eletrônico do Fale Conosco para que possa corrigir de forma individual o referido problema. E por fim, tivemos a publicação das instruções normativas 66 e 67 no Diário Oficial do Estado no dia 25 de julho de 2024, acrescentando a unidade de incentivo do Fundopem do Rio Grande do Sul para agosto de 2024 no valor de R$ 34,97 e a postergação do vencimento das prestações de parcelamentos e ampliação do número máximo de meses do parcelamento pelo mesmo período, conforme disposto no Decreto 57.723, comentado anteriormente. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.
Bom dia a todos. Essa semana temos uma notícia importante para as empresas afetadas pela enchente e que optaram pela suspensão do recolhimento do Fundo de Garantia. A Caixa Econômica Federal divulgou a alteração no número de parcelas do depósito do Fundo de Garantia suspensos referentes às competências de abril a julho de 2024. Com a alteração, os empregadores dos municípios atingidos pela calamidade pública, nos termos da portaria número 729 do Ministério do Trabalho e Emprego, poderão efetuar o recolhimento do Fundo de Garantia suspenso em até 6 parcelas, a partir da competência de outubro de 2024. O montante de cada parcela será fixado de acordo com o valor do débito existente na data de geração da guia de recolhimento, com os respectivos vencimentos, que ocorrerão de novembro de 2024 a abril de 2025. Por fim, cabe lembrar que o empregador poderá optar por recolher integralmente o Fundo de Garantia suspenso em uma única parcela, desde que o faça até o dia 29 de outubro, prazo em que se encerra o período de suspensão. Essas seriam as novidades do painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.